Com o presidente Bolsonaro. Eu acho que isso não tem que existir, como é aqui nos Estados Unidos, porque se existisse a lei da ficha limpa aqui, o presidente Donald Trump não poderia ter concorrido à presidência mais uma vez. Ele não poderia ter participado das primárias republicanas, e isso só foi possível porque não há esse tipo de... Eu concordo com o presidente Bolsonaro. Acaba com essa lei da ficha limpa. Esta, digamos, argumentação é uma aula de filosofia, mais precisamente sobre dialética, que vem lá de Platão e Sócrates, não o doutor, o grego. Em resumo, é o manejo de contradições, de ideias, de conceitos opostos em busca da produção de conhecimento e, enfim, da verdade. Na filosofia faroeste exposta pela ex-adversária das cubanas Regla Torres e Mireia Luiz, quando a bola bate no chão, o que resta exposto é, na prática, a defesa da corrupção na política. A lei da ficha limpa é para se tentar impedir corruptos, criminosos na vida pública. A comentarista Ana Paula, como vimos, concorda com Bolsonaro. Ela e ele são contra a ficha limpa. Bolsonaro, como sabemos, investigado por uma fieira de crimes e já indiciado 3 vezes. Ao que se diz, pode dançar antes do carnaval. O citado Trump já foi, inclusive, condenado, pena mantida, por abuso sexual e difamação, entre tantas outras investigações. Trump, o então ainda presidente, que atiçou o ataque ao Capitólio, ao Congresso dos Estados Unidos, em 2021. Nesta segunda-feira, Trump anunciou tarifas sobre o aço e o alumínio do mundo e do Brasil, tarifas de 25%. Se concretizado, isso no Brasil significará a perda de milhares de empregos e inflação. Essa política de tarifas enterra o discurso liberaloide fajuto dos Estados Unidos. Que os ingênuos e os otários aprendam: farinha pouca, meu aço primeiro. E o decreto para o tarifaço de Trump suspende também a parceria entre Estados Unidos e Brasil para combate aos incêndios florestais. Claro, ele não está nem aí para a crise climática. E o mesmo Trump da nossa filósofa oferece também asilo para os brancos da África do Sul. África do Sul, de onde é originário Musk, cuja mãe e sua família eram favoráveis ao apartheid. O que dirão Bolsonaro, família e porções militares, que se vendem como nacionalistas, patriotas, mas que se entregam e lambem os Estados Unidos? E os patriotários que queriam até votar em Donald Trump espalharam outdoors pelo país. Imagine. E as nossas filósofas de ocasião? Como apoiou o ataque golpista ao Capitólio lá nos Estados Unidos, apoiará o tarifaço que pode fazer o Brasil perder algo como 30 bilhões de reais e milhares de empregos? Bolsonaro, porções de militares e seus seguidores atiçaram no Brasil o 8 de janeiro, o ataque às sedes dos 3 poderes. Obviamente não há troca possível com esse tipo de, digamos, argumento que ouvimos no início. Em tais casos é melhor recorrer ao, por exemplo, professor José Geraldo da UNB, aquele que protagonizou um histórico diálogo com uma deputada na Câmara dos Deputados. A deputada Caroline Detoni, que apresenta como credencial ser do PL e de Santa Catarina. Detoni que, e eis a dialética novamente, que já presidiu, vejam só, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Diria de novo o professor José Geraldo diante da defesa de fichas sujas. Os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir
com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Não, Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Outro neofilósofo na praça parece ser o recém-eleito presidente da Câmara. Hugo Motta, sucessor de Arthur Lira, critica a dimensão das penas impostas aos condenados pelo Supremo Tribunal Federal pelo 8 de janeiro. Fato certamente discutível, mas acrescenta Motta: o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe. O 8 de janeiro foi encenação, foi um ensaio golpista que cumpriu o objetivo dos que por anos o tramaram. Sobre o 8 de janeiro e seus personagens, uns dizem isso, outros acham aquilo. Uns militares quiseram e se diz e se escreve, outros militares impediram. Se uns queriam e tentaram e outros teriam impedido o golpe, resta só uma lógica: foram os militares que decidiram. Portanto, a palavra final foi deles, a tutela é deles. O 8 de janeiro é rebento de um projeto militar de poder, em consórcio com o que há de pior na política e no que se costuma chamar de sociedade. Aquilo tudo elegeu governadores como o capitão do exército Tarcísio de Freitas, em São Paulo, não por acaso já incensado como candidato a presidente da República no ano que vem. Aquilo elegeu na eleição municipal há pouco ao menos 152 militares e ao menos 856 oriundos de forças de segurança, como, por exemplo, o notório SS de São Paulo, capitão PM Derrite. Projeto militar de poder com amplo apoio dos donos do combustível, o dinheiro. Recordemos, Arthur Lira, presidindo a Câmara dos Deputados, consultava André Esteves, o dono do banco BTG, sobre o que fazer. A revelação foi do próprio André Esteves. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central dito autônomo, não apenas foi votar em Bolsonaro usando camiseta amarela da CBF. Ele cantarolou a música de campanha de Bolsonaro. Música lançada em glorioso dia, precisamente na mansão de Neto. E naquele glorioso dia, Roberto Campos, o Neto, cantarolou também um hino anti-Lula. Pisa na cabeça da serpente. Vai te enganar, é capitão do povo, que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu, é a salvação do nosso Brasil. E persegue junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente. E persegue junto a Jesus, abençoa nosso presidente. E persegue junto a Jesus, abençoa nosso presidente. E todos aqui, Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Portanto, não é de se estranhar que Hugo Motta, gerado especialmente pelo amalgamento Centrão-Dinheiro Grande, embora com votos também à esquerda, agora diga: o 8 de janeiro foi só coisa de vândalos e baderneiros. Isso, vindo do presidente da Câmara, é atiçar a tal anistia sem dizê-lo abertamente. Facções oficialmente criminosas, tais como PCC, Comando Vermelho e outras,
nasceram, cresceram e seguem se espalhando por vários e complexos motivos. Não é preciso ser sociólogo para entender que a desigualdade brutal e suas decorrências são indutoras de criminalidades. A criminalidade organizada e a desorganizada. Roubar bilhões e bilhões do orçamento, do dinheiro público, é crime organizadíssimo. Invadir e arrebentar as sedes dos 3 poderes depois de 4 anos de pregação golpista é crime organizadíssimo e gravíssimo contra o país. Apenas pregar, como fez o novo presidente da Câmara, penas brandas, enquanto instiga a anistia, mesmo sem dizê-lo claramente, é mais do que apenas favorecer, é educar em favor do crime. É mais um ato contra o que chamam de instituições. Mais um ato que acelera a decomposição. Esta decomposição, essa distopia que estamos vivendo aqui e mundo afora. Como o presidente dos Estados Unidos debocha pregando um resort em Gaza e há inclusive judeus que se calam. E nesta segunda ele propôs: ou devolvem todos os sequestrados até sábado, ou façam de Gaza um inferno. Como se lá já não fosse e não tivesse sido um inferno. E há pouco, aqui no Brasil, descobriram subitamente a existência de quadrilhas. Quadrilhas que vendem emendas parlamentares. A venda de emendas no orçamento secreto já é assunto há anos, com quem sabe pelo menos o mínimo das coisas. E vender emendas é apenas uma das modalidades neste ramo do crime. O crime mãe é o orçamento secreto. E as amigas e os amigos, eu sei disso, já enjoaram de ouvir aqui por anos e anos. O orçamento secreto é o maior esquema de corrupção da história contemporânea do Brasil. 186,3 bilhões de reais desde 2019. E disso tudo, quanto foi para obras ou benefício público real, efetivo? E quanto foi roubado? O ainda não ter como responder essa pergunta com um mínimo de precisão já explicita a dimensão não só da corrupção, mas da decomposição. E isso, o orçamento secreto, desde o final de 2019. Governo do capitão Jair Messias. Governo coalhado de generais, coronéis, almirantes, brigadeiros, mais de 6 mil militares empregados. Isso sem contar suas mulheres e parentes e etc. Militares desde sempre auto-intitulados combatentes da corrupção. Esta invenção, a do orçamento secreto, foi assinada por um general, então, na ativa, Luiz Eduardo Ramos. Todo esse segredo administrado à época pelo então presidente da Câmara, Arthur Lira, e no Senado pela dupla Alcolumbre, agora de novo presidente, e pelo seu sucessor e antecessor, Rodrigo Pacheco. Em um dos lotes de segredos, descobre-se só agora 47%, quase a metade das emendas parlamentares para as cidades mais pobres do Brasil, foram gastos sem transparência alguma. Não se sabe quem mandou, para quem e como foi gasto. Corrupção escancarada, sabe quem acompanha o que tem investigado a Polícia Federal depois de ordem do ministro Flávio Dino. Ordem essa confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É necessário repetir. Um governo de militares criou esse escoadouro de dezenas e dezenas de bilhões. Para se manter no poder, propinoduto destinado a bandos aglomerados, principalmente no esconderijo, no biombo chamado Centrão. Não apenas, mas basicamente no Centrão. 1/5 dos deputados, 116 deles, de 16 partidos, já são investigados ou réus. Do PL, cabeça disso aí, PL de Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, Michele, etc.,
35 deputados são investigados. E o neofilósofo Hugo Motta quer ainda mais. Defende não só os 513 deputados que lá estão, quer 527 deputados. Ou empreendedores individuais, como bem define o sociólogo e pesquisador Antônio Lavareda. Há anos, as amigas e os amigos ouvem aqui uma pergunta. Por que, como vimos na pandemia, não há um pool de mídias para, ao menos por amostragem, reportar quem roubou, está roubando e onde? Já no vasto eleitorado, desinformados pelos gigantes da desinformação e mentiras, vide Donald Trump em seu novo seriado, os ingênuos e, por fim, mas não por último, os tão corruptos quanto. Os do faz de conta não saber o que já sabem. Roubar bilhões e bilhões do orçamento do dinheiro público é crime organizadíssimo. Invadir e arrebentar as sedes dos 3 poderes depois de 4 anos de pregação golpista é crime organizadíssimo e gravíssimo contra o país. Muitos pensam e dizem que as multidões não agem, não reagem diante disso tudo. Não enxergam, não percebem como e por que facções criminosas seguem tomando territórios país afora? Não sabem que porções das forças de segurança já são parte disso e que por isso mesmo são chamadas de milícias? Não intuem que isso existe porque bem acima estão aqueles e aquelas manejando os cordéis? Não entendem o que é um país com 268 milhões de celulares navegando num mar de mentiras e verdades? Não imaginam as quebradas assistindo, ouvindo sobre a bilionária ladruagem dos engravatados com o dinheiro público, com o dinheiro do orçamento? Pobres, miseráveis ou remediados, olhando para as facções ao lado e se perguntando: o que é pior? Qual é realmente a diferença entre estes crimes e estes criminosos todos? Cocaína e seus derivados ou assemelhados, nós sabemos, viciam e podem matar. Por isso, cocaína e assemelhados são sinônimos de crime e criminosos. E o que são, como chamar os que roubam bilhões e bilhões que deveriam servir à saúde, aos hospitais, à educação? Por que seguem soltos, atuando, quando se sabe inclusive quem são tantos e tantas deles e delas? Por que 27,7% de quase 900 mil presos seguem nas cadeias do Brasil sem terem sido julgados e os que notoriamente roubam bilhões e bilhões seguem no crime sem serem incomodados? De paletó e gravata e, digamos, Chanel. Se bilhões e bilhões podem ser embolsados num segredo que é público, por que Fernandinho Beiramar, Marcola e associados seguem presos? Como ensina Platão, perguntar supõe saber já alguma coisa sobre o que se pergunta. Neste caso, a resposta. Mas é dialético perguntar.